Olha, e este livro que eu já tinha falado, de retratos de um Porto Sentido, nasceu de um projeto que eu desenvolvi na instituição onde estou, no Centro Histórico do Porto. Coincidiu com o 30º aniversário da instituição. E vou-te ler só aqui um bocadinho, um pequeno excerto, em que se conta então que ele emerge da vontade de preservar as histórias de vida dos habitantes daquela localidade, São Nicolau, mesmo no Centro Histórico do Porto, onde nasceu a cidade, num exercício de revitalização da memória coletiva, captando a sua relação com a cidade e com o Centro Histórico em particular. Nasce da vontade de conhecer a cidade pelos olhos de quem nela mora há mais de uma mão cheia de anos, de dezenas de anos. No fundo, é uma compilação de histórias de vida, valorizando assim as pessoas, porque as cidades são muito mais do que os edifícios, os monumentos, é a sua gente quem lhe confere vida e alma. As suas histórias, e não é? as suas Que histórias, as marcam suas vivências, profundamente. e foi uma forma de as valorizar e as preservar para a posteridade. E seria muito engraçado fazer esse exercício aqui também, em Valongo. Não é? Aqui, de certeza que existem também pessoas com Competentes, não é? ainda Para com poder essa trabalhar lucidez isso, sim. e com a possibilidade de transmitir esses ensinamentos. Essa sabedoria, não é? É verdade. Porque nós vivemos aqui, digamos, o Ocidente, não é? Se calhar acaba por valorizar menos aquilo que são as histórias, que é o conhecimento das pessoas mais velhas, não é? As sociedades antigamente valorizavam mais os anciãos, valorizavam as aprendizagens transmitidas, o saber transmitido. E acho que estão um pouco esquecidos nas sociedades contemporâneas. Este ainda foi um projeto pré-pandemia, pré-Covid, que teve a apresentação simultânea com uma apresentação fotográfica, um registro fotográfico. Porque a linha metodológica seguida é ao nível de retratos sociológicos do Bernard Lahire, em que se faz a entrevista e depois um retrato para cada um dos intervenientes. E teve essa parte também de imagem a co-apresentar o projeto. E é a minha função lá na instituição. Porque tu és socióloga, não é? Exatamente. E tu pensas na sociedade como ninguém. É verdade. Olha, se eu juntasse uma moeda por cada pessoa que me perguntou até hoje o que é que faz um sociólogo ou o que é a sociologia, eu já tinha um milheiro bastante cheio. Então enche mais um bocadinho o milheiro, não é? A verdade é que ainda há bastantes dúvidas, porque há ciências sociais que têm domínios muito similares ou próximos. Enquanto que, por exemplo, a psicologia estuda o comportamento e os processos mentais dos indivíduos, a sociologia estuda a sociedade, as relações sociais, o comportamento do coletivo. Pode ir do nível micro, a nível da interação social, a um nível mais macroestrutural dos sistemas sociais. E vamos tomar, por exemplo, agora este período que vivemos de pandemia, não é? Pronto, estamos a fazer história, não é? Todos os dias fazemos um bocadinho da nossa história, escrevemos na nossa história, mas este episódio vai ficar para os livros de história para as gerações futuras, para ser analisado. Para ser analisado. E qual é que é a análise de uma socióloga, não é? Eu acho que o que nós poderemos fazer é o que os sociólogos tanto gostam de fazer, um bocadinho de lançar luz sobre algumas áreas que estão um pouco mais esquecidas ou estamos um bocadinho anestesiados na nossa realidade mais pacífica ou esquecemos determinadas questões. E esta pandemia também as veio realçar. O sociólogo gosta muito de ver para além das fachadas, gosta de ter esta perspectiva crítica, analista, de não aceitar verdades absolutas. Não é? Uma verdade absoluta é uma mentira que ainda não foi descoberta, basicamente, ou algo que ainda não foi desmistificado. E o sociólogo gosta de mergulhar nessa complexidade, gosta não é? De analisar os vários pontos de vista, que são, no fundo, várias vistas a partir de pontos diferentes. E nesta fase da pandemia há algumas questões que se realçaram. Desde logo as desigualdades sociais, económicas, étnico-raciais, educativas também. O próprio contágio foi desigual, porque afetou os concelhos, os países, com um perfil socioeconómico mais precário. Afetou de uma forma muito mais intensa. O que se nota que há franjas populacionais altamente relegadas e vulneráveis, que com esta pandemia, com os impactos até desta
crise económica, que as medidas de proteção acabaram por ter que motivar, como o encerramento de várias atividades económicas e o aumento da taxa de desemprego. Pronto, essas camadas populacionais ainda vão ficar mais prejudicadas, ainda vão ficar com mais dificuldades no acesso a cuidados de saúde básicos, a educação de qualidade, aos bens alimentares, manter uma alimentação saudável. No fundo, há todo um conjunto de população que sempre existiu, mas que agora debruçamos-nos com mais atenção, porque é diferente estar confinado num apartamento de luxo com piscina ou num apartamento minúsculo com 7 ou 8 pessoas ou debaixo de um cartão como os sem-abrigo. E assistimos a essas situações atualmente em vários locais e acho que é um abrir de olhos para essa atenção. E perante isso, Cátia, perante essa análise, o que é que se pretende que aqui se faça? Mudanças políticas, que as próprias pessoas, não é, se consigam organizar e conseguirem criar aqui algumas plataformas, algumas exatamente, nós medidas, assistimos não é? a essas mudanças graduais, que foi um lado positivo da própria pandemia. Há franjas muito afetadas e há classes sociais muito afetadas, nomeadamente, por exemplo, os trabalhadores independentes, que não só têm uma sobrecarga fiscal, como ainda viram as áreas de atividade deles confinadas, encerradas, têm a possibilidade de oferir qualquer tipo de rendimento. Sim, porque alguns deles nem sequer têm a oportunidade de fazer à distância, não é? Estão completamente sem trabalho algum e sem proteção social nenhuma, são não é? escassos, existem alguns, mas foram escassos perante as necessidades. E surgiu do outro lado um movimento de voluntário, de apoio, de entreajuda, foi nascendo porque é sempre, às vezes, nos momentos de crise que renascem, às vezes, o sentido o melhor das pessoas, de sociedade, de cooperação, de bem comum. São alguns conceitos que são relançados nestas épocas de mudança. Outra questão que a sociologia ajudou a realçar agora é as novas formas de família, de organização familiar nas sociedades modernas, porque estamos muito dependentes dos avós, que são os cuidadores dos netos e que nesta fase fechados, se afastaram, confinados. Esse suporte familiar que eu falo tanto e que é importante, não é? Esta copresença que deixou de existir. Tem também a questão das tecnologias, das novas tecnologias, a importância e a ambivalência também destas novas tecnologias. Por um lado, minimizou a distância, permitiu estas videochamadas entre familiares, grupos de amigos. Não há um completo isolamento, exatamente, não é? potenciou esse convívio. Por outro lado, é a principal via de obtermos informações, nomeadamente das entidades oficiais, mas por outro lado, é a principal forma de disseminação daquelas notícias dúbias, das notícias falsas, das fake news. As teorias de conspiração. Das fake news no geral. Também. E fica difícil já fazer o filtro e a triagem do que é verdadeiro e o que é falso. E por outro lado, os principais meios de comunicação obedecem também a poderes instituídos e a grandes canais de comunicação por onde essa comunicação é disseminada. É preciso, de facto, manter uma mentalidade crítica, de perspectiva e buscar informação a diversas fontes e depois tomar a decisão consciente com base na toda a informação que nos chega. Assistimos também nesta altura, e também desafetou, penso eu, a uma nova forma a uma transformação social do tecido produtivo, com a valorização do teletrabalho e desmistificação um bocadinho dessa imagem do teletrabalho, que até agora tinha um sentido pejorativo. Os próprios empresários, se calhar, aliavam a ideia de teletrabalho à quebra de produtividade. E isso não se concretizou. Na verdade, as pessoas empenharam-se e até verificaram que o teletrabalho pode ser menos custos para a própria empresa e para o trabalhador. Então, essas várias mudanças mostram que até o Covid-19 é o que o sociólogo e antropólogo francês, o Marcel Mauss, dizia, fenómeno social total, porque é um fenómeno que tem implicações em múltiplas dimensões do social, profissionais, familiares, económicas, políticas, abrange várias dimensões. Claro que é um período, está a ser um período de muitas dúvidas, muito assustador para algumas pessoas, porque tem como pano de fundo a morte e a proximidade da morte,
do próprio, dos entes queridos, associada a todas estas transformações laborais, ao aumento do desemprego. E resta saber como é que vai ser a sociedade pós-pandemia, não é? E essa é uma questão que os sociólogos também colocam, não é? É verdade. E que se calhar criam alguns cenários. Sim, sem querer fazer futurologia, não é? Que não a fazemos, eu acho que há algumas consequências que são incontornáveis. Desde logo, o aumento do teletrabalho. Se calhar com mais flexibilização de horários, com sobreposição da vida familiar e profissional, mas que será uma aposta no futuro. Outra é o crescimento das desigualdades sociais. Pronto, elas não vão estagnar, vão ser agravadas com a questão do flagelo do desemprego. Depois há uma coisa que me preocupa bastante, que é a legitimação da tecnovigilância. De alguma forma estamos a ser anestesiados e em prol de um bem comum, que é a redução de contágios, estamos a aceitar essa tecnovigilância, para já com um fim altruísta, mas que posteriormente pode ter outros intuitos. Sim. E roça já quase a questão da democracia e da liberdade individual. Até que ponto é que nos podemos deixar também ser monitorizados E a questão forma? é de que modo é que nós conseguimos contrariar isso. É verdade. Porque sozinhos nós podemos ter um poder crítico e procurar remar contra a maré e não permitir, não é, que aconteçam essa invasão, mas não é? cabe sempre, nossa e aí respondendo à tua privacidade. questão de há bocado, cabe sempre ao poder político e Sim. legislativo dar esse enfoque a determinadas áreas que são preocupantes, como a questão da tecnovigilância e o holofote que a pandemia colocou em cima da precariedade laboral e das desigualdades sociais. Cabe ao poder legislativo e que nos rege poder realmente construir essa mudança. Depois há todo o lado espontâneo da sociedade, dos movimentos solidários que se emergiram, das redes de vizinhança que se recuperaram. Esse sentido comunitário, não é? Sim, Recuperado. que se tinha perdido um pouco Sim. e de repente vemos pessoas que não conheciam os vizinhos e que se preocupam em saber quem é que não tem medicação, quem não tem bens essenciais. Preocupa-se com o bem-estar deles. Exatamente. Não é? E é pensar que, às vezes, usando aquela expressão, há males que vêm por bem, esta crise pandémica pode sobressair um lado mais humanitário da sociedade e menos egoísta, e há que trabalhar esses valores e esses conceitos. Acreditas nisso, Cátia? Porque várias pessoas já têm falado comigo sobre isso e que de facto emergiu essa reflexão, mas que têm pouca esperança que haja efetivamente essa mudança. Eu acho que a mudança é possível, tem é que ser alimentada. Certo. Por isso, além desses pequenos movimentos no momento de crise, o que demonstra que as pessoas continuam com esse sentimento de entreajuda e cooperação no momento de crise, há que exponenciá-lo para situações contínuas, que não ser apenas não nessa só fase pontualmente, da crise, não é? Agir dessa forma, mas até as próprias instituições sociais do Estado Social criarem condições para que haja continuidade nesse apoio, e era importante. Acho que aí não serem só os sociólogos, todos os técnicos sociais poderiam unir esforços para que se tornasse possível e que se desse o devido valor às instituições do Estado Social. Sim, era importante essa articulação entre vários profissionais e entre várias áreas, não é? Sim, acho que os domínios de intervenção são tão próximos que a interdisciplinaridade é quase obrigatória. Sim. E muitas vezes há esses enfoques standardizados e que se auto-excluem. Esta é a minha área, ninguém se vai meter aqui, não é? Exatamente, aí um sociólogo faz de uma maneira, o psicólogo faz de outra. E em termos sociológicos perde-se tanto, não é? Perde-se tanto porque... Acho que em termos da sociedade. Sim, em termos da sociedade também se perde imenso. O serviço social com o seu apoio mais direto, ou seja, conseguir uma interligação entre esses técnicos e criar movimentos que proliferem esta questão de entreajuda e cooperação. Ou seja, esta reflexão, se calhar, em torno desta entreajuda e da continuação destes movimentos, se calhar também está muito dependente daquilo que os vários técnicos podem fazer. Exatamente. Talvez sejam as pessoas aqui num plano mais intermédio, não é, que tenham mais poder, mais capacidade de conseguir implementar isto e dar continuidade a estes movimentos. As próprias instituições do Estado Social. Sim. Acho que neste período, e face às desigualdades que têm vindo a aumentar, torna-se cada vez mais relevante atribuir, conferir valor a essas instituições, porque só dessa forma é que se pode reduzir ou
atenuar essas desigualdades sociais para uma sociedade mais igualitária e equitativa que se Sim. pretende. Não é? Tendo em conta este papel tão central, não é, do sociólogo na sociedade, em Portugal, quais são os contextos onde os sociólogos se vão inserindo e conseguem, no fundo, levar todas estas competências, não é, para lá? Nós temos áreas de intervenção muito dispares, desde a sociologia do ambiente, da infância, da saúde, da cultura, da educação. Sociologia da família, sociologia do género, não é? Exatamente, de género e muito na área da pobreza, dos movimentos sociais, das desigualdades sociais. Pronto, realmente as áreas de intervenção são muito amplas. Estamos muito ligados também ao poder local, com projetos de intervenção junto de instituições, juntos de bairros, juntos de minorias étnicas. Pronto, há toda uma panóplia de áreas passíveis de intervenção. Nem sempre, se calhar, pensam no sociólogo como a primeira opção para esses projetos, mas acho que o nosso enfoque tão diferenciado, mais no coletivo, pode trazer uma nova forma, uma nova visão perante os contextos sociais, perante os temas sociais, que se calhar o assistencial ou o psicólogo darão outro que se complementa. Sim. Essa complementaridade que se pretende. Cada vez mais não se agir em caixinhas, não é? Já pus a tua moedinha no meu milheiro, já aumentou mais um bocadinho, já saíste aqui com outra visão da sociologia, da não é? sociologia, porque, quer dizer, nós estando dentro da nossa área, não é? Temos muito mais consciência daquilo que se faz e daquilo que se pode fazer. E muitas vezes esta partilha deve existir, não é? Esta partilha informal, nós virmos aqui para Santa Justa e estamos aqui a conversar, não é? Sobre isto. O espaço é fantástico. Não é? O espaço é fantástico, é tão interessante nós falarmos sobre isto e talvez as pessoas não tenham muito este hábito, tenham mais hábito, por exemplo, em falar daquilo que é este aspecto. Thank you.